costumo dizer que o mentor ele é a persona transformada. Ele já cumpriu aquele caminho e ele sabe passar por aquele caminho de uma maneira mais facilitada. E aí ele te ajuda a fazer uma coisa muito importante, que é comprar um ativo, que é um dos mais importantes que a gente tem, que é o tempo. Como é que a gente compra tempo? Partindo da premissa que todos temos 24 horas, né? Eu vou comprar tempo se eu aprender com alguém que já passou por aquele caminho. Estamos começando mais um episódio do Dopamina Empreendedora, o podcast do Equity+, a escola de negócios do Grupo Primo. Você já deve me conhecer, mas para os que estão aqui, chegando os velejantes aqui, né, de primeira viagem, prazer, meu nome é Rodrigo Janotto, eu sou CEO do Equity+, e hoje nós vamos falar sobre construção de comunidades, a importância de mentores, e a gente vai apresentar para vocês em primeira mão aqui os nossos 2 programas que a gente tem dentro da nossa escola de negócios que visam tracionar empresas PMEs do Brasil, pequenas, médias empresas do Brasil, num longo período de jornada com o Grupo Primo. O Equity Mais Um, que é um programa de 6 meses, a gente vai falar muito sobre ele aqui, e o Equity Mais Club, o nosso mastermind, onde os empreendedores passam 1 ano com a gente, fazendo muita troca, mas eu já vou falar sobre isso. Mas antes da gente seguir, eu queria muito que você desse um like nesse vídeo, se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse esse episódio com seus amigos empreendedores, como eu gosto de dizer, para fortalecer a musculatura empreendedora do nosso país. Combinado? Então, eu estou aqui com 2 grandes amigos, né? São caras aí faixa preta no que diz respeito a empreendedorismo, que estão ao meu lado, tocando essas iniciativas aqui dentro do Grupo Primo. Então, um imenso prazer receber aqui comigo o Eligan e Marcelo Jorge. Um prazer ter vocês aqui, pessoal. Prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso. nosso. Marcelão? Com certeza. O Eligan, ele trabalha comigo já há um bom tempo. A gente estruturou juntos o programa do Equity Mais Um. Ele tem uma história incrível, ele vai contar para vocês, mas ele fez parte, né, da construção do que é o Grupo Primo, consumiu muitos dos nossos produtos, é um empreendedor serial e me ajudou a estruturar o Equity Mais Um. Hoje ele encabeça esse projeto e o Marcelão é o nosso head de comunidades, é o cara que está por trás tanto do Equity Mais Um e do Clubs num aspecto estratégico de pensamento de futuro desses programas. Então eu queria começar com você, Marcelo, contando brevemente a sua história e depois eu passo ao Eligan. Conta um pouquinho da sua jornada, né, de carreira. Eu sei que você passou por várias áreas, você pode citar isso também, você já tocou várias frentes no Grupo Primo, é nosso sócio aqui, e a sua chegada até esse momento, né, tocando agora as comunidades do grupo. Claro, com certeza. Bom, eu estou completando, fiz 3 anos em setembro aqui no Grupo Primo. Os 2 primeiros anos eu estive à frente de atendimento e vendas, comandei aí o atendimento de mais de 10 BUs que a gente já teve nesse período, e algo que eu sentia muita vontade era de estar mais próximo dos nossos clientes, mais próximo de quem consumia nossos conteúdos. E foi dentro do Equity+, dentro do clube, que eu vi essa oportunidade de ter um relacionamento de longo prazo, né? Não era atender um suporte ou fazer uma venda única, era estar num período longo com eles. E no final do ano passado eu tive a oportunidade de vir aqui para cuidar do pessoal do clube. Caramba, cara, faz pouco tempo, mas parece uma vida, né? Exatamente, foi intenso. E você, Eligan, conta essa história lá de Manaus, só chegar até aqui, conta pra turma aí. Então, eu sou de Manaus, Manauara. Eu mudei para cá, para Alphaville, tem pouco mais de 1 ano, mas eu consumo dessa fonte, que é o Grupo Primo, desde 2021. E isso foi uma virada, não somente na minha vida, mas como nos negócios também. Como você falou, eu já fiz diversas formações aqui, né? Exerci o elogio mais sincero, como o Perini fala, diversas vezes. E eu sou da primeira turma do Equity Mais Club, né, do nosso Mastermind. Ali dos 14 originais, digamos assim, os founders do Equity Mais Club. E para mim isso foi muito importante, porque eu sempre tive negócios físicos, mais tradicionais. E ao enveredar pelo caminho do Grupo Primo, isso fez com que eu mudasse minha percepção não somente de negócio, mas também da forma como eu os conduzia. Né? O meu negócio mais antigo, ele tem pouco mais de 18 anos, eu digo que ele chegou à maioridade. É novinho. É novinho, né? E é um negócio fundado por mim e pelos meus pais, há mais de 18 anos atrás, só que sempre foi muito tradicional. E aí, estar com pessoas, eu costumo dizer que sempre a gente vai se deparar com pessoas melhores que a gente em alguma coisa. E estar numa comunidade onde a gente tem esse acesso com pessoas melhores que a gente, faz com que a gente consiga mudar esse ponteiro dos resultados dos nossos negócios. E aí acabei tendo isso como visão,
né, de longo prazo, de sair de onde eu estava, da minha cidade natal, onde o meu ecossistema todo, tanto familiar como pessoal e de negócio, estava ali em 5 quilômetros de raio, para vir para cá, para Alphaville, e graças ao seu convite, né, a gente tem essa formação que é o Equity Mais Um, que é uma comunidade que durante 6 meses a gente pega na mão, de fato, dos empreendedores e faz com que eles tenham resultado desde o início do dia 1 de comunidade até os 6 meses que eles vão estar com a gente, estão com a gente agora e tendo resultado. Muito legal, cara. Eu vou começar aqui então só trazendo um pouco dessa história, né, da construção das comunidades, até para jogar para vocês contarem um pouco mais dos programas. Mas primeiro eu queria saber, Marcelo, você tá menos nervoso? Porque o Marcelo tava nervoso, Ele tava né, meio Wagner? tenso, ele tava meio tenso. Tava ansioso, é diferente de nervoso. Você tá mais tranquilão? Estou mais tranquilão. Tá tranquilo? então beleza. Já acabei Ele meu tá cafezinho. tomando um cafezinho já, que ele nem... Ele se amarra num café. O Marcelo são 2 litros de café por dia, até às 6 da tarde, depois mais 1,5 até meia-noite, né, Marcelo? Tem que pegar leve até o final da noite, né? Pessoal, não sei se vocês têm noção da grandeza do que o Marcelo falou. Ele era o líder, né? Liderou por muitos anos aqui no Grupo Primo nossa área de atendimento ao cliente, né? Dominando aí todas as BUs. Foi o cara que conseguiu o selo do RA1000, né, para o grupo. Reclame Aqui, né? Estivemos ali nas cabeças como uma das melhores empresas com atendimento de qualidade. Fez um excelente trabalho ali. Depois foi tocar a área de vendas, na verdade foi paralelo. Foi paralelo, começou a estruturar o que hoje, né, se tornou um coração pulsante aqui no Grupo Primo, uma área hoje liderada e que, cresceu pra caramba e tem vendas de todos os tipos, né, de vendas de carrinho abandonado, vendas de intenção, até prospecção ativa e vendas desafiadoras como o Equity Mais que a gente está falando aqui, porque a gente está falando de programas aqui super especiais, de um ultra cuidado do grupo, né, Equity Mais Um e Club, e eu vou contar aqui para vocês bem breve, né, não quero ficar só eu falando aqui, mas o porquê que essas comunidades surgiram, né. A gente então, né, eu gravei o podcast com o Thiago Nigro, se vocês forem alguns podcasts para trás, vocês vão ver um pouco da história do que foi a construção do Equity, mas o que a gente sentia? Em um processo imersivo, quando você está dias estudando, aplicando técnicas, usando ferramentas, entendendo o comportamento, fazendo networking, como é o caso da imersão Equity Mais Negócios e como é o caso da imersão Equity Mais Influência, que a gente acabou de lançar, existe um pós-imersão que é a sua capacidade de executar aquele aprendizado junto com os seus times, junto com os seus sócios. E o que a gente sentia é que os empreendedores contavam muito com o Grupo Primo, né? Tinham essa necessidade, essa demanda de que a gente pudesse acompanhar de alguma forma essa evolução. Então, o primeiro programa que a gente lançou foi o Equity Mais Club, é um mastermind, que é um ambiente onde a gente tem muito acesso, a gente pega toda a comunidade, o networking do Grupo Primo, e a gente tem encontros ao longo de um ano com várias temáticas, vendas, customer experience, pessoas, e a gente leva todo o networking lá para dentro, é um grupo super seleto, estamos com mais ou menos umas 70 pessoas, Marcelo? Isso. Umas 70 pessoas já caminhando com a gente, vamos ter a 5ª edição do Equity Mais Club em janeiro. Mas, ao mesmo tempo, existia um grupo muito grande, né? Pensa comigo, 2.000 empresários já passaram pelas imersões, 70 tomaram a decisão de ir para o clube. E esse delta, né, desses 2.000 menos 70, é que eles não se sentiam preparados para estar num ambiente de mastermind. O que é que significa preparação, tá, gente? Assim, às vezes é uma questão de não se sentir apto a estar num ambiente de acesso, de fazer negócios. Queriam um ambiente um pouco mais próximo, mais característico de um ambiente mais consultivo, de aconselhamento e acompanhamento mais próximo. Por isso a gente lançou o Equity Mais Um, que dentro de um período de 6 meses, né, com uma intensidade muito grande ali de encontros, reuniões, advisory, a gente consegue pegar uma dor específica e latente de uma empresa e tracioná-la durante 6 meses, entregando o resultado. E o próximo passo dos empreendedores que estão dentro do Zoom é obviamente, né, entrarem, se sentirem mais preparados para entrar para o clube. Então, eu acabei brifando um pouquinho, ao longo do programa a gente vai falar mais sobre isso, mas só para trazer essa diferença para vocês do Zoom e do clube. Então, em um a gente está falando mais de um ambiente de acesso, de fazer negócios, de networking, mas também com cunho, obviamente, educativo, com o Grupo Primo e todo esse acesso do nosso networking, estar em um grupo ali com os diretores e sócios do Grupo Primo te apoiando, te aconselhando, e mais
mais 70 empresários ali, e dentro de um espectro do Zoom, que é um ambiente mais de acompanhamento quase que individual e customizado, quase não, né? Individual e customizado, mas também coletivo, porque é um grupo de empresas que entram nessa esteira de 6 meses com a gente, de 10 a 20 empresas mais ou menos, e a gente tem esse acompanhamento tanto individual quanto coletivo, que contribui ainda mais para a evolução das empresas. Então, queria começar a fazer uma pergunta para você, o Eligan, até para a gente tangibilizar, assim, cara, que a gente vive uma fase de Brasil, né? Acabou de sair vários dados, na verdade, todo ano esse dado só piora, cara. Eu acabei de pegar uma pesquisa recente do Sebrae, e não é só o Sebrae que trouxe esse dado, o número está bem próximo. Hoje, 75% das empresas startups, elas quebram, cara, em até 5 anos. E a gente, obviamente, com esse movimento de mercado de equity mais, a gente vem aqui para mudar esse cenário, né, cara? Então a gente vê muitos empreendedores batendo a cabeça, topando em vendas, com dificuldade de olhar a gestão financeira. Cara, na tua visão, cara, por que essas startups quebram? Né? E já emenda no seguinte, como você montou o programa do Zoom, nós montamos juntos, né? De modo a começar o programa já na ferida. Conta pra gente aí tua visão do porquê e como a gente resolve isso. Todo negócio ele tem fase. E a primeira fase é a fase de sobrevivência. E para você sobreviver no mundo dos negócios, você precisa de caixa. E caixa a gente está falando de dinheiro. Só que o empreendedor, quando começa, primeiro que para começar, você precisa ter um ímpeto. Eu costumo dizer que empreender é uma decisão. Decidir empreender, decidir abrir um negócio, resolver um problema para alguém, entregando uma solução que eu tenho capacidade de entrega. Partindo dessa premissa, você está ali tão empolgado em resolver todos os problemas que você esquece que a gente não sabe de tudo. E por isso, as pessoas costumam não buscar ajuda. E aí, isso agrava muito porque, às vezes, eu sou muito bom numa vertente, sou muito bom em marketing, por exemplo. E a gente sabe que marketing e vendas andam ali lado a lado, basicamente de mãos dadas, assim. Só que eu sou ruim em gestão, um exemplo. E aí eu não busco alguém para me ensinar gestão ou para compor o meu time de gestão. E por conta disso, eu deixo de olhar para áreas muito importantes como a gestão financeira de um negócio. Né? Um ponto que é muito difícil para muitos empreendedores é precificar, por exemplo. Só que precificar é fácil, a partir da premissa que você tem esse conhecimento. Então, muitas empresas quebram por falta de não pedir ajuda. E essa ajuda ela tem que vir de alguém que já traçou aquele caminho. Né? Por isso que aqui no grupo a gente tem, dentro do Zoom, por exemplo, né, um programa que a gente pega na mão e a gente mentora esses empreendedores que não necessariamente são pequenos. Tem empreendedores que fazem parte do Zoom que faturam 8 dígitos por ano, por exemplo, né, ali na casa dos 20 milhões de reais ano, mas eles não têm todo o conhecimento necessário para dar o próximo passo. Então, essa falta de caixa, ela vem muito de você não saber e não, muitas das vezes, ficar com vergonha de pedir ajuda. E a gente fecha essa lacuna uma vez que, costumo dizer que o mentor ele é a persona transformada. Ele já cumpriu aquele caminho e ele sabe passar por aquele caminho de uma maneira mais facilitada e aí ele te ajuda a fazer uma coisa muito importante, que é comprar um ativo, que é um dos mais importantes que a gente tem, que é o tempo. Como é que a gente compra tempo? Partindo da premissa que todos temos 24 horas, né, eu vou comprar tempo se eu aprender com alguém que já passou por aquele caminho. Então ele vai conseguir pegar na minha mão, ele vai conseguir me ensinar, me dar visão, direcionamento, e com isso eu vou prosseguir com aquela tarefa de uma maneira mais fácil. Então esse dado ele vai piorando ao longo do tempo, porque muitas das vezes a gente não levanta a mão e fala, poxa, eu preciso de ajuda. Porque diversos outros empreendedores já passaram por um caminho que você precisa passar, mas muitas das vezes não sabe como passar. E passar sozinho é muito difícil. E quais são os pilares, cara? Conta pra turma aí como que você desenhou, até assim, de forma breve, do momento em que o programa inicia até a finalização, os pilares que a gente montou e o porquê a gente começa com gestão financeira. Né? Acho que você já falou, você já matou a charada, né? Não tem como a gente avançar sem olhar para a caixa. Não tem. E, cara, por incrível que pareça, a gente empreende, a gente ouve a tríade DRE, né? A gente tem isso na cabeça, pô, e a gente delega, ou melhor, delarga para a contabilidade. E aí você pergunta para o empreendedor qual que é o EBITDA dele, né, Marcelão?
Não E sabe. ele não sabe falar. Não tem na ponta da língua. E por que a gente escolheu começar por isso, Welliga? E quais são os próximos passos até a gente levar essa resolução da dor? Legal. A gente partiu da premissa de que os números falam com a gente e dados e fatos vão habilitar decisões. E o DRE, para a gente, que é empreendedor mais experiente, é algo muito comum. É um demonstrativo de resultado do exercício que você pode fazer numa planilha de Excel e ali você vai ver linha a linha e entender como é que está a saúde financeira do seu negócio. E a gente percebeu que esses mais de 2 mil empreendedores que passaram pela imersão, muitos deles não tinham um tato muito próximo com o DRE e tinham muita dificuldade de dar um próximo passo. Precisavam ali de uma ajuda, algo consultivo, como você mesmo já falou. E aí o que a gente pensou? Poxa, vamos criar um programa onde eles se sintam mais confortáveis, com confiança e tenham ali um acompanhamento detalhado, exclusivo, único, para que a gente pegue na mão e leve-os até o caminho e o resultado que eles querem. E aí a gente criou uma tríade que passa por gestão e financeiro, marketing, processos e pessoas, e essa base chega na alavanca de crescimento que a gente chama de marketing e vendas. E aí essas três áreas somadas, elas ajudam a gente a cumprir o papel do empreendedor, que é o que eu digo que a gente sai todos os dias, levanta da cama para fazer, que é aumentar a receita, reduzir custo e aumentar a qualidade dos nossos produtos e serviços e a percepção de valor do que a gente faz. Então, partindo dessa premissa de 3 pilares, que são gestão e financeiro, pessoas e processos, para culminar na alavanca de crescimento que é marketing e vendas, a gente consegue direcioná-los, dar a visão de que, por meio desses 3 pilares, você consegue aumentar a receita do seu negócio, reduzir os custos do seu negócio e aumentar a qualidade do seu negócio. E sabe o que eu tô percebendo, cara? O quê? Que tem muita objeção às vezes, né? Porque esses programas, pessoal, a gente tem um QR Code aqui na tela para vocês, né, se inscreverem, até para conversar com a gente, entender mais sobre o programa. Nosso time vai te acionar e vai te explicar mais sobre tanto o Zoom quanto o Clube. Mas o que eu mais percebo é que existe uma objeção muito óbvia, às vezes, dessa tomada de decisão de participar de comunidades. O cara prefere pagar lá 30 mil reais por mês para consultorias externas, ajudar, que estão distantes pra caramba do negócio dele, para implantar projetos. E o que está muito claro para mim é que o ROI de uma comunidade como essa, do Zoom e do Clube, ele se paga nos primeiros 10 minutos de imersão quando a gente monta a DRE. Porque eu estou percebendo que nós estamos virando especialistas em encontrar oportunidades a partir do momento que a gente vê uma DRE. Sim. Então, acho que todos os casos que passaram pelo Zoom e casos que passaram pelo Clube, quando a gente debruçou sobre os números financeiros, pela nossa experiência, a gente bate o olho, cara, e fala, cara, pô, peraí, aqui tem eficiência tributária, redução de custos e várias outras eficiências que a gente consegue, precificação e eficiência, desperdício. E eu percebo que todos os empreendedores que estão na jornada do Zoom hoje já praticamente tiveram ROI imediato a partir do momento em que eles entenderam como olhar os seus números. Vocês concordam comigo? Muito. Inclusive, antes de vir para cá gravar, eu estava numa das empresas do Zoom e aí fui lá com uma forma de... Você sabe que aqui no grupo nós somos praticantes do over delivery, né? Então a gente sempre entrega mais. E aí eu fui me reunir com esses empreendedores para poder entender um pouco mais sobre a operação e quais oportunidades, porque no Zoom a gente também... Uma das nossas avenidas de crescimento é a criação de novas fontes de receita. E aí, lá, eu recebi um feedback muito positivo, né? Acabei nem compartilhando com vocês ainda, porque a gente acabou de chegar para gravar. Conta aí que só não tem sininho aqui pra gente tocar, mas, cara, eu gosto de feedback, coisa boa. Eles apontaram um dos nossos diferenciais, que é se importar. Não somente em sermos faixas pretas, em bater o olho numa DRE, entender oportunidade de eficiência tributária, redução de custo, precificação, se o CMV está fora ou não, mas se importar com esses empreendedores e com os seus negócios faz com que eles se sintam muito mais confiantes, confiem mais na gente e, por consequência, tomem ações nos seus negócios. E aí eu vou trazer um dado que é muito interessante, que uma antropóloga norte-americana, certa vez foi questionada por um aluno,
perguntando qual era o primeiro traço de existência de uma civilização. E aí, obviamente, né, o que a gente pensa? A civilização foi criada por meio do fogo, objetos de barro esculpidos, mas na verdade a primeira evidência da criação de uma civilização foi um fêmur quebrado. Aí você deve pensar, poxa, mas o que um fêmur quebrado tem a ver? E isso é datado de 15 mil anos atrás, e naquela época não existia medicina moderna, e sem medicina moderna, você precisa de mais ou menos 6 semanas para curar um fêmur quebrado. E naquela época, quando você quebrava a perna, você morria, porque você seria caçado e comido por um outro animal. Como que um fêmur foi restaurado e curado ao longo de 6 semanas? Porque aquela pessoa que teve a perna quebrada, ela foi cuidada por outra pessoa. Teve outra pessoa que estendeu a mão, cuidou dela no momento de dificuldade e fez com que ela passasse por essa dificuldade com vida. E traçando um paralelo para o que a gente faz aqui no Zoom, por nos importarmos com os empreendedores, as famílias que trabalham ali, os resultados que eles vão colher com a gente e, obviamente, posteriormente, num próximo passo de Mastermind, faz com que eles passem por esse caminho que é desafiador. A gente sabe que empreender é desafiador, por mais que conforme o tempo vai passando, a gente vai ganhando mais musculatura e vai ficando cada vez menos difícil. Isso faz com que nós sejamos diferentes. A importância disso, tanto do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de ligar para as operações das pessoas, para o comportamento delas e pelo que elas estão passando. Então esse feedback foi sensacional na minha visão. Cirúrgico. Eu recebi um semelhante, cara, do clube, até para passar a bola para o Marcelão aqui. Priscila Zacarias, Trevo Reciclagem, veio aqui essa semana com a gente. Cara, e eles foram... Eu não sei se foi a única empresa ou do Brasil, mas que vai ter voz, né, de palco no encontro... P28? No P28, da COP em Dubai. Aí a Pri veio aqui comigo e com o Marcelo pedir... Primeiro que a ficha dela ainda não caiu. Né? Mas o fato... Ela teve uma conversa de 1 hora comigo e com o Marcelo, ela e o Adilson, e a gente foi trocando uma ideia e ela queria validar o discurso que ela vai falar lá. Ela queria entender como ela poderia surfar essa onda para gerar uma hype em cima, né, da marca, do branding da Trevo. E também, ao mesmo tempo, como a gente poderia encaixar o Adilson nessa história. Porque a Pri está muito à frente, né, da Trevo. Em 1 hora de conversa, mas assim, é tão lindo ver, porque parece que não parece não, é um sonho que está se realizando deles, mas que é nosso também, não é que parece, Sim. Então a gente vibra junto, a gente curte junto. E Marcelão, o Thiago gravou comigo, né, recentemente, como eu mencionei, e eu fiz uma pergunta, uma provocação para ele, né, porque a gente, antes do Zoom surgir, a gente fundou o clube, né? O clube é a nossa, Sim, é a nossa primeira comunidade, e onde estão empreendedores num nível de maturidade, de novo, o que quer que a gente chame aqui de maturidade, mas são empresas que já têm equipes, né, que já estão com suas linhas de crescimento validadas e que estão naquele momento pegando fogo de crescimento acelerado, né? E eu perguntei para o Thiago qual era uma das principais diferenciais que ele achava do Equity Mais frente às outras escolas e às outras possibilidades, né? Inclusive de mastermind que a gente tem por aí. A gente falou sobre várias coisas, eu não vou ser repetitivo aqui, mas uma visão que eu não tinha percebido e me virou uma chave tão forte, e falou, cara, a gente tem mais de 2.000 horas de gravação só de Primocast, e se você for lá para sócios, deve ter também, próximo disso, de conversas com empreendedores, onde Perini e Thiago, e agora eu aqui no Dopamina, né, que eu estou tendo uma aula com vocês, a gente, nesses espaços, a gente fala com empreendedores de sucesso e pergunta aquilo que a gente está vivendo também. Então, o Thiago, dos sei lá quantos bilionários tem no Brasil, mas o Thiago já deve ter falado com 50% desses caras. E perguntou, cara, estou passando por isso, como que você resolve? Então, além de todos os diferenciais que a gente discutiu no episódio, eu acho que um aspecto muito importante dentro, principalmente aí olhando para a Equity Mais Club, que é um ambiente de muito acesso à comunidade do Grupo Primo, é onde a gente leva, né, grandes nomes do mercado para trocar com esses empreendedores, estarem envolvidos em um ambiente de muita conexão. Tem muito disso que o Thiago falou, né? Qual que é a tua
principal visão sobre o diferencial do Clube e do Zoom e traz um pouco do que você tem visto de transformação dentro do Clube, alguns cases que vem na tua mente aí. Legal. Cara, eu acho que eu concordo 100% com o Thiago. Eu não conheço outro canal, outro meio que tem tanto acesso a networking igual o Grupo Primo. A Pri, por exemplo, veio aqui pedir uma validação pra gente, uma orientação pra gente, né? Pô, uma empresa que hoje fala com 20, 30 milhões de pessoas por mês. Não conheço outra que tenha uma referência tão grande quanto a nossa, né? O Thiago é muito querido, o Perini é muito querido e, né, quando a gente vai descendo para as árvores dos outros sócios, gurus que estão começando a ir para frente, né? São pessoas muito queridas de muito acesso mesmo, né? Sim, e eu gosto muito porque quem está no clube busca beber da fonte dos grandes, né? Então, são pessoas que elas estão em outro nível de acesso, consumindo conteúdo dos grandes, e eu vejo a gente com esse tipo de acesso muito mais fácil. Não conheço outra empresa, outro ambiente que você tenha tanto acesso quanto é dentro do clube. O cara quer chegar no João Adib e fazer uma perguntinha no ouvido dele. Exatamente. Como a gente já consegue, teve né? oportunidade de fazer, inclusive. Exatamente. Conta aí um pouquinho dos últimos eventos do clube, assim, os grandes nomes que passaram, né, com quem que essa galera acessa. E eu tô falando só de evento, né, mas se a gente olhar nos bastidores, o tanto de canais que a gente abre de oportunidades pra turma, é muito legal também. Cara, bom, trouxemos, por exemplo, Aaron Ross no encontro de maio no Guarujá, que acho que para mim, é a maior referência de vendas do mundo, viva. Todo mundo que estuda vendas já leu ou o livro dele, o Receita Previsível, ou alguma outra referência dele. Ele veio pessoalmente, ficou os 3 dias com a gente, não é que foi uma palestrinha de 1 hora, ele ficou hospedado com a gente no hotel. Trouxemos o Adib, que é uma das referências também hoje no Brasil em vendas, em farmácia. Rogério Salume. O Salume. Pedro Janot, que trouxe o próprio Flávio Augusto. Thiago Bender. Não, acho que Arthur Bender. Muitos nomes. Traremos cada vez mais. Né? Exatamente, é um desafio cada vez maior. Timaço. E o que você tem visto de case, assim, cara? Cara, um case que eu gosto de lembrar, assim, é o do Otávio, do Grupo Ribeiro. Ele, inclusive, renovou o clube com a gente, já está indo para o 2º ano junto com a gente. E ele vinha de um laboratório de análises clínicas. Em Poços de Caldas, né? Em Poços de Caldas, né? Interior de Minas Gerais. Alguns laboratórios, né? Alguns laboratórios. É um case fantástico. E hoje ele não se limitou só a isso. Ele abriu novas frentes de receita, está montando um hospital, abriu uma frente educacional para formar profissionais para trabalhar para ele, para formar profissionais para trabalhar para o mercado, porque ele viu que é uma demanda escassa, ele não conseguia contratar. Saiu em um monte de revistas. Saiu um monte de revista, foi receber prêmio na Europa. Então, para mim, ele é um bom exemplo de gente que, por estar com outras pessoas com mentalidade de crescimento, expandir suas operações, valeu a pena, tá valendo a pena. E é muito legal porque o Elegant tem, todos nós temos, né? Mas o Elegant tem uma proximidade com o Otávio ainda maior, né? Eu vou contar uma curiosidade sobre o Elegant. Ele dentro do clube, ele é conhecido por ser o mentor dos mentores, né? E eu queria te perguntar, depois arremata com o case do Otávio, mas por que você acha que você é o mentor dos mentores? Eu sempre quis te fazer essa pergunta, mas quis te botar aqui nessa conversa. Aqui, na linha de frente, né? Aqui, cara. Checkmate. Eu vejo que é porque eu trago esse diferencial que a gente tem, que é o de se importar. Partindo dessa premissa, eu vou ajudar, independentemente de qualquer coisa. Costumo dizer que eu sou engenheiro eletricista de formação e empreendedor de vocação. Eu digo que ser empreendedor não é o que eu sou, é quem eu sou. Então, partindo dessa premissa, eu vou dar o meu melhor para que aquela pessoa chegue naquele resultado. E arrematar com o case do Otávio, para mim, é fantástico. Por quê? O Otávio é meu amigo, é cliente nosso, e ele vem de um business de extrema maturidade, como você sempre fala, de mais de 55 anos em Poços de Caldas, uma cidade do sul de Minas, 200 mil habitantes, onde o pai e a mãe adquiriram laboratórios décadas atrás. Otávio é farmacêutico e tem um irmão mais velho, que é o André, que é médico, ortopedista. E eles, depois de se formarem nas universidades, adquiriram os laboratórios dos pais, compraram mais uma rede de laboratórios e formaram assim o Grupo Ribeiro. E aí, partindo de uma dor latente, que é de contratação,
que para quem está ouvindo a gente é empreendedor sabe que isso é uma dor que é uma mazela que arremata todo mundo desde que o mundo é mundo. Ele falou assim, poxa, eu tenho aqui uma dor que é contratar auxiliares de laboratório. Só que ele viu que por meio da legislação ele pode formar essa galera. E aí ele falou assim, poxa, Wellington, se eu posso formar para dentro, a gente também pode formar para fora. E aí que a gente criou o GR Educação, que é o braço educacional, e aí a gente gosta muito da frase que todo business é um business de educação, onde ele consegue formar profissionais não somente para o Grupo Ribeira, mas também para o mercado. E aí, a gente exercita muito aqui, não somente no Zoom, no Club e no Grupo Primo, uma visão de ecossistema. E partindo da premissa do ecossistema, identificamos que 5 unidades de laboratório, mais um braço de educação, abriria uma possibilidade de termos outras fontes de receita, que também é mais uma premissa nossa. Então, ali criamos mais um clube de benefícios, onde as pessoas conseguem ter telemedicina 24 horas com preço extremamente acessível. Agora, final de novembro, já posso falar, porque agora as pessoas já sabem, final de novembro está nascendo o GR Day Clinic, que é um hospital-dia, que é uma tendência de mercado da saúde oriunda dos Estados Unidos. Então, vai ter um hospital-dia em Poços de Caldas. Então, você sai de um faturamento ali de 10 milhões para dobrar esse faturamento em apenas 6 meses. É muito legal isso, porque o Otávio, eu brinco com ele, eu comparo a história dele à história do Adib, né? Porque você tem uma CIMED antes do Adib e você tem uma CIMED pós-Adib, que é uma CIMED exponencial. E o Grupo Ribeiro tem o Grupo Ribeiro pré-Otávio no comando e tem o Grupo Ribeiro pós-Otávio no comando. Assim, o apetite que esse cara tem de execução. E é muito rápido. Ele é muito rápido. E aí, como a gente é muito próximo, né, tanto no Zoom quanto no Club, o Wellington trouxe, a gente conhece as famílias, a gente conhece os colaboradores, as meninas que estão abaixo da camada de gestão do Otávio, elas sempre chegam para mim e falam assim, Janotto, segura o homem. Segura o homem que tá difícil aqui. E eu viro para elas e falo assim, o que vocês têm que fazer é o contrário. Vocês têm que dar corda pro homem e começar a escalar com eles. Porque vocês estão à frente das maiores oportunidades da vida de vocês. E quem falar, eu tô dentro, me dá isso, vai crescer com ele. Porque o Otávio está só no começo. Com certeza. E você mencionou um ponto muito legal, cara. Acho que dois highlights aqui que eu anotei do seu ponto hospital dia é uma tendência em Estados Unidos, em países desenvolvidos. Isso que o Otávio está fazendo é visão, é exercício de visão de negócios. Perfeito. Então, ele não está olhando para o lado de Poços de Caldas, ele tem concorrentes lá, obviamente, assim como toda cidade, ele não está olhando para o que o cara está fazendo, ele está olhando para onde está a tendência do mundo, onde os Estados Unidos está vendo. E é assim, gente, exercício de visão de negócios é olhar para contextos que ninguém está olhando, tá? Que seus concorrentes não estão olhando e aplicação, execução. E o segundo aspecto, muito importante, é a dor da contratação. Você falou até que desde que o ser humano, né? Desde que o mundo é desde que o mundo é mundo, né? E dor de contratação é um pilar muito forte do Zoom e foi a grande temática do último encontro da Equity Mais Club, né? Sim. Então a gente tem falado muito sobre isso, sobre empresa imã de talentos, né? Uma empresa imã de talentos é aquela empresa que atrai e não precisa ir caçar, ela atrai. E o Otávio está vivendo isso. Tem muitos profissionais de Poços de Caldas excelentes que estão em laboratórios há décadas trabalhando em outros lugares que tá olhando pro cara e falando, eu quero trabalhar com esse cara. Sim. Isso é imã de talentos, gente. Pode pegar qualquer bibliografia, qualquer descrição do Google, empresa imã de talentos, na prática é isso. É quando um cara bom decide falar assim, eu quero trabalhar com aquele cara. Que foi o que eu fiz com o Thiago Nigro. Quando o Thiago Nigro mandou mensagem, eu falei assim, cara, achei meu projeto da década. É com esse cara que eu vou trabalhar daqui pra frente. Muito legal, meninos. Pô, Otavião, tem mais algum case aí, cara? Porque você quer mencionar um case do Zoom? Vamos no Zoom? Vamos no Zoom. No Zoom a gente tem uma empreendedora que a gente brinca que a gente transformou ela num fenômeno, né? Que é a Carmela. Carmela é uma médica, radiologista. Não, Carmela é quase um substantivo. É quase um substantivo, né? Então, a Carmela é médica radiologista,
tem um business que é a Hudson, que é um business de mais de 30 anos fundado pelo pai. E a Carmela costuma dizer, inclusive a gente tem depoimento dela falando isso, que existe uma Carmela antes do Equity Mais e uma Carmela depois do Equity Mais. Antes do Equity Mais, ela não olhava para a gestão financeira. Depois do Equity Mais, ela começou a entender mais os números. E aí, aquela premissa que a gente fala, os números começam a falar com a gente. E ela viu muito potencial de redução de custo, aumento de receita e, por consequência, essa eficiência financeira dela faz com que ela consiga aumentar a qualidade dos produtos e serviços que ela oferta. E aí, a Mela recentemente fez, além de melhorar a eficiência a nível de resultado do negócio dela, que é um negócio de mais de 30 anos, tem 3 unidades, ela abriu um braço de educação. Então hoje, a Carmela saiu de médica radiologista para empreendedora, gestora, palestrante e mentora de outros médicos. E assim, num curtíssimo espaço de tempo, porque o Zoom iniciou agora dia 31 de agosto. A gente está gravando agora em outubro. E ela já fez essa revolução, e aí eu costumo dizer que é revolução, porque revoluções não podem ser paradas. E hoje, eu estava conversando com ela antes de vir para cá também, ela falou assim, Wellington, você vai estar aí na imersão, eu estou levando, inclusive está trazendo o time para o Equity Mais Negócios, para a imersão. Para quê? Para fazer com que o time entenda a visão dela. Ela, como líder, tem que passar a visão, direção, mas ela falou, poxa, se esse impacto foi tão grande, tão profundo em mim, em tão pouco tempo, no meu time também vai ter o mesmo efeito. Então ela está saindo aí, é um faturamento de 8 dígitos, né? Um business assim mais tradicional, que é difícil você manusear quando é muito grande. E ela conseguiu encontrar ali frutas baixas, que é o que a gente sempre ensina e prega aqui no Grupo Primo, para que ela tivesse outras fontes de receita para dentro do próprio negócio. E esse braço de educação dela é extremamente promissor, porque está só começando e já está colhendo frutos bem substanciais. Cara, também tomei notas aqui, que eu preciso falar, preciso tirar aqui, tá latente. A gente trouxe 2 cases de médicos, né? Saúde. E é muito louco isso. É importante que vocês saibam que hoje mais ou menos 25%, 30% do público das nossas imersões são médicos. Mas poderia ser muito maior. Só não é porque existe uma crença limitante em profissionais liberais geral, assim, de que não se sentem empreendedores. Mas os que decidem estar conosco viram essa chave muito rapidamente e vão para uma linha de execução muito forte. Então fica aqui também meu convite aos profissionais liberais que nos acompanham, que não sentem que são ou não têm uma mentalidade clara de empreendedorismo, para se expor nesse ambiente, participar das imersões com a gente. A gente está falando das comunidades, que são os passos seguintes de quem passa por uma imersão com a gente. Não que não tenha um acesso direto, sempre existe um acesso direto, existem oportunidades, tanto é que estamos aqui para contar e tem QR Codes para vocês acessarem, né, e participarem. Mas é muito importante que vocês conheçam o Equity Mais através de uma imersão. Ter esse primeiro contato com a gente, no conhecer, bater o olho no olho, né, para a gente ver. Então essa é a primeira mensagem do que o Wellington falou. E a segunda, eu lembrei do Rodrigo, Marcelão, que foi o advogado também, um profissional liberal que esteve no Equity Mais 22, se eu não me engano. A gente está indo já para a 23ª turma. E o Rodrigo estava contando um pouco da transformação dele, gente. Que assim, ele falou, cara, eu fui transformado pelo Grupo Primo, lá atrás pelo Thiago, desde que comprei o livro do Meu Milhão, me tornei assinante da Finclass, depois conheci o Perini, fiz o Viver de Renda, pus minha aposentadoria na Grão, conheci a Portfel. De repente ele olhou para dentro da empresa dele e falou assim, cara, eu desenvolvi uma mentalidade tão boa, próspera com esses caras, eu quero ajudar a minha empresa. Então, em vez de pegar cada um deles e recomendar uma jornada semelhante, pensando aqui num B2C, né? Vou jogar os caras para a Finclass e começar, ele falou, não, eu vou levar a minha PJ para mudar a mentalidade em cima da mesma cultura. É uma sacada. Então ele falou, cara, estou participando agora não mais como o Rodrigo, investidor,
ou o Rodrigo, pô, que quer melhorar a educação financeira, melhorar as contas de casa, mas como empresa. E ele traz então a sócia e começa uma revolução muito semelhante à Carmela, de trazer a PJ para a mesma mentalidade. E a história do Rodrigo é muito bonita, a história da Carmela é muito bonita. Assim, a gente está vendo o movimento da Carmela que a gente vai voltar. O ano que vem a gente vai gravar um podcast semelhante, fazendo um recap aqui dessas histórias. E a gente vai ver o que vai ter acontecido com essas empresas. Vai ser absurdo. A gente vai olhar para o Otávio daqui já com talvez o segundo hospital subindo, talvez o terceiro, já em processos de fusão e aquisição, grandes grupos olhando, que isso já está acontecendo com o Otávio. Já tem grandes grupos de saúde olhando para ele, pela capilaridade que ele tem. Fundos de investimento também. Fundos de investimento. Carmela já vai começar a bater na porta, se não bateu ainda. Né? Então, essa transformação é muito latente, gente. É muito importante. E é legal a gente entender que a relação não é uma relação com CNPJ. É uma relação com pessoas. Tá? Então, a gente parte o princípio dos nossos programas com essa conexão absurda que a gente está falando aqui. Concorda comigo, Marcelo? Concordo, e a história do Rodrigo é muito, muito parecida com o Eduardo Marcomin, que está no clube hoje. Que está no clube também. Verdade? É basicamente... O famoso Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. Acho que foi a mesma trajetória que o Rodrigo seguiu, e ele optou por estender ainda esse acesso com a gente. Hoje ele está no clube, super querido nosso, mas muito parecido. Isso é ecossistema, né, Wellington? Isso é ecossistema. Exato. Você é o fruto do ecossistema. Eu sou? Acho que é um baita, Olha onde a gente baita tá hoje case. aqui, Porque eu saí de Manaus e, assim, Norte e Nordeste, a gente não tem tanta oferta como tem aqui para baixo. Costumo dizer para baixo, Sul e Sudeste. Né? E aí eu fiz diversos programas do Grupo Primo, fiz V de Renda Cripto, T180, 1000 ao Milhão, Clube, Equity+, EQ+. Acho que eu não tenho mais dedos para poder pontuar aqui as formações que eu fiz. Mas por que para mim foi muito importante isso? Dentro de um processo decisório de você mudar de cidade, né? Que hoje eu moro pouco mais de um ano aqui em Alphaville, aqui em São Paulo, passou muito pelo Grupo Primo. Por quê? Porque o papel do grupo foi fundamental. Porque eu tinha uma visão de incômodo, de me sentir preso dentro de um ambiente onde eu queria muito mais. E onde eu buscava isso? E aí eu vou traçar um paralelo com o profissional liberal, com o médico, porque dentro da universidade você não aprende isso. Não tem um conteúdo de prateleira que você vai te ensinar a vender, e até dentro da medicina parece que é errado vender, né? E aí eu me sentia muito sozinho. E aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, poxa, eu como empreendedor, eu soluciono problemas para as pessoas. Como eu soluciono o meu problema? A minha dor. E aí vem uma sacada de, muitas das vezes a gente, quando tem um problema, a gente quer pensar em como resolver. Mas a gente pode pensar também quem pode resolver isso para a gente. E aí quem resolveu o meu problema foi o Grupo Primo. Por quê? Porque eu enxerguei ali uma avenida de crescimento, possibilidade de abrir outros negócios, e aí foi quando nasceu o business de advisory e consultoria que eu tenho. E aí tomei uma decisão que foi muito assertiva, né? Devo também a minha esposa, que me incentivou muito, que ela falou assim, esse mastermind é a sua cara. Você gosta disso, você gosta de gente, você gosta de número, vai para ele, entra no começo, e aí sempre é interessante você entrar na primeira turma, ser founder ali, acreditar no início. E aí, bebendo dessa fonte, estando nesse ambiente, eu expandi meu ecossistema, tenho mais negócios hoje, com mais resultado, maior faturamento, mas possivelmente eu não teria um resultado tão rápido e tão assertivo se eu não tivesse ajuda, se eu não tivesse participando de um grupo de empreendedores, se eu não tivesse o acesso aqui, meu escritório aqui no mesmo prédio, andares abaixo, e diversas vezes eu precisei, ao meio de uma obra, uma reforma, de um espaço para trabalhar, mandei um WhatsApp para o Marcelo falou, Wellington, pode vir, a gente tem uma mesa para você, internet, café, água, fica à vontade, trabalha aqui. Então, estar nesse ambiente que é propício a crescimento, e hoje, capitanear uma das comunidades que a gente tem, ter a troca que a gente tem, e assim, eu costumo dizer que uma grande diferença entre Zoom e Club, né, que no Club, no Mastermind, a gente tem, vou pegar pelo Zoom, a gente tem 6 encontros formais,
né? 2 encontros presenciais e 4 encontros online. E aí no clube a gente tem 70 a mais. Porque além dos encontros da nossa agenda, a gente consegue ter encontros com outros empreendedores que já trilharam aquele caminho, que são melhores que a gente em vendas, em gestão, em marketing, em pessoas, e eles estão ali à sua disposição. Então, ter acesso a isso, eu costumo dizer que a gente sempre consegue tangibilizar com um número, mas é muito difícil tangibilizar isso daí, porque as oportunidades são muito vastas. Cara, você matou a charada. Assim, eu até acho que a gente tem que falar mais disso no momento tangibilizar isso no momento de contar a história. É bom que a gente está contando essa história nesse momento, né? Mas até no momento onde a gente faz as ofertas nas imersões, porque esse ponto, acho que a galera não entende que eles vão ter acesso a esse ambiente que a gente está aqui. Quantos podcasts do Dopamina a gente já fez com empreendedores do clube, Marcelo? E tem vários pela frente para fazer. Vamos aqui pensar, todos os empreendedores do clube, é isso? Matérias no Dinheirama, né? Um portal com mais de 300 mil visualizações mensais. Matérias no Dinheirama, os caras poderiam pagar uma nota para sair na Forbes, na Exame, Isto É. Com a gente, eles têm um canal grátis para publicar, onde os maiores empreendedores estão lendo as notícias lá. Cara, eles podem, assim, já não consigo contar as vezes onde eu abri caminhos dentro de empresas grandes. Esses dias o Rodrigo Boas me mandou uma mensagem e falou: irmão, eu preciso chegar em alguém de logística da CIMED para ofertar meu serviço. Cara, eu tenho o telefone do Adib no meu celular. Entendeu? Eu tenho... esses dias... até legal contar essa história, que para mim foi até um choque isso. Mas a gente estava pensando... Acho que eu não te contei isso, Érica. Não. Mas a gente estava pensando em levar o Abílio Diniz para o último evento do clube. Aí eu cheguei pro Thiago e falei: quero levar o Abílio. De repente chega lá um contato no meu WhatsApp. Abílio Diniz. Aí eu salvei esse contato. Eu falei: Thiago, sério? Posso mandar? Ele falou: não, já avisei. Pode falar. Eu: oi, Abílio, tudo bem? Rodrigo Janotto. Ele me respondeu assim: cara, eu adoro o Thiago. Estou super à disposição de vocês. Eu só não tenho data para esse, mas eu estarei no próximo. Conte comigo. É esse lugar que é o intangível. Você vir aqui trabalhar com a gente, trazer seus clientes para fazer, né, eventos presenciais dentro do Grupo Primo. A gente trabalha aqui, pra gente isso é tudo muito normal, é o dia a dia. Mas a gente sabe que a galera adora estar aqui, tirar foto aqui, é quase a Disneylândia, né, dos escritórios. E o Fernando fez isso também, ele utilizou os melhores clientes dele, trouxe pós-imersão do clube, que ele já estava em São Paulo, veio de Rondônia para cá, ele fez uma imersão com os clientes deles aqui. No mesmo dia super over delivery. Exatamente. Trouxe a Moperini junto. Já trouxe vários clientes também, o Alessandro aqui dentro. E tem a possibilidade também de você formar o seu time. Então, por exemplo, nós que somos empreendedores do clube, a gente tem acesso à imersão da Equity+, e a gente consegue trazer o time para cá. Tangibiliza isso a nível de custo. E você tem essa possibilidade. Fora isso, o acesso todo que eles têm a vocês, ao time do grupo. Pô, a gente está aqui a nível de gestão e de C-level do grupo, só tem faixa preta. E a possibilidade, às vezes você está com uma dificuldade em alguma área do seu negócio, você está ali do lado de uma pessoa que já fez aquilo diversas vezes e está sempre otimizando o método e a pessoa está do seu lado. Você pode falar assim, meu head de marketing, conversa ali, com o time de marketing do grupo. E quem está lá, está com o intuito de ajudar e ser ajudado, né? Exatamente. Não é que você está pedindo um favor. Não é. Estão todos querendo contribuir. Basicamente, é uma premissa, é um ponto de vista cultural. Né? Se a gente for pegar o modelo Shen, né, de cultura organizacional, que a gente inclusive ensina na imersão, a gente vai ver que dentro das nossas premissas existe isso. Né? Muito genuíno a questão da entrega, a questão da ajuda e, assim, brilha nosso olho quando a gente vê um resultado de alguém, seja do Zoom, seja do clube, seja da imersão, ou de algum outro produto do grupo. Então eu vejo que isso é primordial para a gente ter o resultado que tem. O que vocês estão achando, galera, desse papo? Massa, né? Eu estou muito feliz, estou com o coração verdadeiramente feliz, porque eu acho que do meio, a gente começou o podcast contando um pouquinho da história de cada um, contando um pouquinho dos programas, mas acho que agora do meio para o final a gente entrou num lugar de conexão aqui
tão real, né? Tão tácito. E acho que é por isso que a gente existe, né? Acho que a existência do Equity Mais, a cultura que a gente implementa aqui, ela é uma cultura, a mesma cultura que o Grupo Primo carrega, né? Todas as unidades de negócio bebem da mesma fonte cultural. E a gente se preocupa de verdade. E é por isso que eu trouxe esses dois caras aqui para falar com vocês. E a partir do momento, né? E eu não digo de quando, isso eu aprendi com você, de se, e sim quando, né? Não é se você vai estar numa imersão, se você vai participar de uma comunidade, é quando, é uma questão de quando vai chegar o teu momento. Você vai ter um acesso tempo real com a gente, nossos WhatsApps, e a gente vai passar a se importar, não que não nos importamos, porque se não nos importássemos não estaríamos aqui falando com vocês, mas a gente cria um outro nível de conexão, outro tipo de entendimento e troca entre negócios, e o Grupo Primo também cresce muito com isso. Eu aprendo muito, cara. Toda a imersão, toda a comunidade é um momento onde nós nos transformamos completamente, não é? Sim. Então fica aqui o meu convite para vocês, para clicar aqui, né? Na verdade, pegar o QR Code ou o link que está na descrição, se inscrever para conhecer mais dos programas, das comunidades e, obviamente, conhecer mais das imersões também. É um link direto aqui para você marcar o interesse sobre conhecer mais nossos produtos imersivos, nossos produtos de comunidade. E eu queria agradecer vocês, cara, por esse papo maravilhoso. Queria ver se vocês têm alguma mensagem final para deixar para essa turma, se quiserem olhar para a câmera, fazer convite para eles, ou uma mensagem final, alguma coisa que eu deixei de falar, se vocês quiserem trazer, fiquem à vontade também. Eu agradeço o convite, Genoto. Cara, acho que na verdade é uma frase que eu li que é: ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. E acho que o ambiente de comunidade, de clube, de Zoom, é exatamente isso. Você é bom, você é muito bom, mas ninguém é melhor do que todo mundo junto. Então, acho que a mensagem que eu queria dizer é pensar em comunidade, pensar em estar com pessoas que estão querendo crescer. E também, no final do dia, você é a média das pessoas que mais convive. Então, procure um ambiente de alto nível para conviver. Você vai chegar também no alto nível. Tá todo mundo aqui querendo sair da média, né? Exatamente. Vai se puxando e vai um tirando. Puxa o outro. Vai puxando para a gente se diferenciar num mercado tão competitivo, né? Isso porque ele tava nervoso, né? Isso porque ele tava nervoso. E olha a mensagem que ele deixou no final, nervoso. Imagina quando ele não estiver nervoso. Boa, são seus olhos. Sensacional, Marcelo. Eu costumo dizer que existe um lugar de solidão muito grande dentro do empreendedorismo que acomete muita gente. Mas só existe solidão quando você não está ao lado das pessoas certas, né? E quando a gente criou o Equity Mais Um, foi justamente para que essa solidão não exista mais. Então, quem entra nas nossas comunidades não fica mais sozinho. E é muito mais fácil, prazeroso, divertido, assim como o podcast que a gente está gravando agora, quando você tem companhia. E quando você se circunda de boas companhias, você tem melhores resultados ainda. E eu tenho uma frase que é o subtítulo do meu livro, diz que a vida que você quer está no negócio que você ainda não abriu. E muitas das vezes a gente só olha para o negócio como um novo negócio, mas a gente esquece que a gente pode transformar o negócio que a gente tem em um outro negócio que é novo, partindo da premissa que a gente otimiza do ponto de vista financeiro, vendas, pessoas, e a gente faz isso todos os dias aqui no grupo. A gente transforma os negócios e, por consequência, as vidas das pessoas. E podem ter toda certeza que a decisão que você toma hoje, ela vai impactar na sua vida, no seu negócio. Isso vai ter um reflexo nas vidas e no comportamento de quem está do seu lado. Então, hoje, né, a gente movimenta... Posso falar o número? Dentro do clube? Pode, claro. Posso? Claro. Hoje, dentro do clube, a gente movimenta... A gente tem um faturamento de 3 bilhões de reais por ano, das empresas e dos empreendedores do clube. Então, traça um paralelo hoje com a quantidade de famílias empregadas dentro desses negócios. Então, esse é o impacto que a gente gera. Imagina a gente fazer isso juntos, com mais pessoas. Então, fica aqui meu convite para você que está assistindo a gente, que se sente sozinho. Você não precisa mais se sentir sozinho, você tem a gente, eu, Marcelo Gianotto, e mais dezenas de empreendedores que vão pegar na sua mão. Vamos criar uma comunidade que vai fazer com que seus resultados sejam alavancados e, por consequência, você vai mudar a vida das pessoas que você ama, né? Porque você muda a sua vida, você muda a vida dessas pessoas também. Maravilhoso, maravilhosas essas duas mensagens. Então é o seguinte, galera, ó.
saia da média, se junte a nós. Tem muito dinheiro na mesa. Pode repetir comigo aí. Tem muito dinheiro na mesa. Mais uma vez, tem muito dinheiro na mesa. Até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não esqueçam, dê um like, compartilhe com os amigos e até a próxima.